Olá! No Momento Bicaps de hoje vamos falar sobre um assunto muito sério: depressão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 300 milhões de pessoas sofrem com esse tipo de transtorno. E para falar sobre esse tema, convidamos a psicóloga Tina Zampieri. Bom, primeiramente, Tina, muito obrigada por participar aqui do nosso bate-papo. Agradeço imensamente pela oportunidade, pelo convite. Muito obrigada, Milene. Tina, existe uma causa que desencadeia a depressão? Nem sempre a depressão tem uma causa definida. A pessoa que herda geneticamente a tendência para ter depressão pode deflagrar episódios depressivos sem nenhuma causa que justifique. É quando as pessoas olham e falam: mas por que você está se mostrando tão triste? Olha a tua vida como está boa, como está com tudo para ser feliz. Sai, vai aproveitar, vai isso, vai aquilo, e a pessoa efetivamente não tem condições para isso. Ela está em episódio depressivo. Mas também pode acontecer da depressão ser deflagrada por situações de vida. Quer uma depressão orgânica, quer uma depressão reativa, quando a pessoa apresenta sintomas semelhantes ao da doença depressão, numa reatividade às circunstâncias que estão acontecendo na sua vida. Tina, durante o isolamento, a gente parou de se exercitar, né? Existe uma relação entre a falta de exercícios e a depressão? Durante a pandemia, estudos têm mostrado um aumento significativo de depressão, que já há tempos, já há vários anos, vem sendo alertado pela Organização Mundial de Saúde como a depressão como segunda doença mais incapacitante para o trabalho, e que, infelizmente, nessa nossa condição de reclusão, ao longo da pandemia, houve sim um aumento de casos de depressão em escala mundial. Não é? E pode ser que isso esteja associado com o fato da reclusão e da diminuição de exercício físico, mas a própria condição do isolamento e dessa mudança tão grande e da diferença que existe tão importante entre a gente comunicar-se, estar em grupo, que nós seres humanos somos bastante sociáveis, não é? Sim, pode ter contribuído para este aumento da depressão. Tina, eu tenho uma amiga que sempre fala: ai, chegou a época de Natal, Ano Novo, eu fico super deprimida. É verdade essa história que algumas pessoas sofrem mais aí nesse período? Final de ano é um momento para deflagrar a depressão? É, é. Então, existe a depressão sazonal, que é uma depressão mais típica em determinadas épocas do ano. Uma outra época do ano que é bastante típica também pela própria luminosidade alterada, a depressão de inverno, que se chama, não? Não à toa se fala de Londres como um local de um número imenso, né, da população com depressão, numa cidade de inverno, uma parte tão longa do ano. E as datas comemorativas são para muitas pessoas momentos de já uma grande tristeza, porque lembra das suas perdas, daquilo que gostaria de viver e não está sendo possível, não é? E então, sim, não é mito. De fato, existe para muitas pessoas um momento de deflagrar uma depressão reativa. Não devemos nunca dizer para uma pessoa com depressão que ela precisa ter boa vontade, que ela precisa se esforçar, que ela precisa levantar da cama, que ela precisa lembrar que a vida dela é bela e que está tudo acontecendo de bom. A prática do exercício físico pode ser altamente recomendável sempre na vida, porque além de melhorar a nossa saúde de um modo geral, ela libera endorfina, que nos traz a sensação de prazer, a sensação de um corpo mais equilibrado, de uma mente mais saudável, de um interesse maior pela vida. A pessoa deve escolher algum esporte, alguma forma de atividade física mais próxima daquilo que ela gosta. E hoje existe uma infinidade da dança
ao exercício físico, a todas as formas que existem, como isso, a bicicleta, enfim, cada um deve procurar a sua forma de exercício físico, que hoje é altamente recomendado como uma forma de melhora da saúde geral, inclusive de prevenção para a própria depressão. Tina, depressão e alimentação têm relação direta, né? Como na depressão existe uma queda de energia muito grande, a pessoa requer um esforço imenso para fazer as mesmas coisas que ela já costumava fazer, até as coisas que gosta. Então, um dos aspectos que pode ser abatido pela depressão é o apetite. Não é? E com a perda do apetite, muitas vezes é o contrário, é um aumento exagerado de apetite, a alimentação equilibrada pode sim ser um dos fatores para ajudar o organismo. Então, um cuidado de fazer uma comidinha diferente, uma coisa que seja mais atrativa para aquela pessoa que estamos cuidando, que está em depressão, pode ser de grande colaboração. A falta de vitaminas pode contribuir aí para o desencadeamento da depressão? Tem estudos que afirmam sobre a importância de vitaminas, inclusive no tratamento da depressão. Tem um estudo de 2019 do psiquiatra Drew Hansen, da Universidade da Colômbia, nos Estados Unidos. Ele diz que alguns nutrientes são essenciais no combate à depressão. Entre eles o magnésio, ômega 3, fibra, zinco, ferro e várias vitaminas como vitamina B1, B9, B12, vitamina C, que devem estar presentes em todas as dietas para evitar esse mal. O impacto da vitamina D, vamos dizer assim, da falta de vitamina D, causa cansaço, sono exagerado, enxaqueca, resfriados, gripes frequentes, enfim, interfere de modo geral na qualidade de vida. Mas quando nós falamos de depressão, a sensação da fadiga crônica, que muitas pessoas chamam de preguiça, não é? Junto com sentimentos de frustração, desânimo e sensação de estar no piloto automático, isso pode estar associado, tem estudos que dizem, associados com a falta da vitamina D. Então, também é interessante a gente observar que no combate à depressão, em que a alimentação fica muitas vezes deficitária, porque um dos sintomas da depressão é a alteração de apetite, às vezes para mais, mas muitas vezes para menos. Então, cuidar da alimentação é algo que deve sim ser pensado e ser praticado em todas as circunstâncias. Tina, eu acho assustador pensar que a depressão também afeta as crianças, né? Infelizmente, é uma doença democrática e criança ainda é mais difícil, porque ela não consegue dizer o que está acontecendo com ela. E tem outro detalhe importante: quando uma criança está peralta, derrubando a casa, como se diz, todo mundo se descabela e corre, vai ver o que é que pode fazer para melhorar isso. Mas muitas vezes uma criança com sintomas de depressão, em que ela fica mais quieta, mais isolada, mais tristonha, menos falante, menos comunicativa, muitas vezes passa desapercebido, porque a impressão que dá é que ela não dá trabalho e muitas vezes ela está num enorme sofrimento. Não estranhe então que aconteça suicídio na depressão, porque a ideação suicida é um sintoma. E quais são os sinais da depressão infantil? É diferente dos adultos, por exemplo? Os sinais da depressão em criança, muitas vezes, ao invés de vir a tristeza, vem a irritabilidade. Então a criança parece com estupim curto. Tudo irrita, tudo fica difícil. O isolamento é um outro sintoma importante de depressão em criança. A quietude, o sono exagerado ou a dificuldade para dormir, a alteração na alimentação.
Então é preciso que o pai, o responsável, a pessoa que cuida da criança, observa mudanças de comportamento. Mudanças de comportamento podem sinalizar depressão ou outra situação qualquer. E para isso, justamente, é que existem os cuidados médicos. Deve ser procurado. Então vamos supor que os pais perceberam esses sintomas, no filho ou na filha. E aí, o que fazer? Se os pais identificarem sinais de mudança brusca de comportamento persistente, persistente não é por longa data. 2 semanas já é muito tempo. Então é a hora de ir procurar recurso, porque quem está capacitado para efetivamente reconhecer claramente os sinais da depressão na criança, no adolescente, como em qualquer idade, efetivamente é o médico e o psicólogo. Então, a família deve estar atenta para os sinais de mudança brusca de comportamento, de quietude, de irritabilidade, de isolamento, de pouca energia, que pode parecer para um adulto olhando a criança ou adolescente, pode parecer preguiça, e olhar para isto com um olhar curioso, atento, e o comportamento de levar para que efetivamente possa ser diagnosticado e devidamente tratado. Procurar ajuda médica, né, Tina? É o mais importante, né, que a gente pode fazer. O que fazer quando a gente acredita que alguém próximo, seja criança, adolescente, adulto, idoso, se apresenta sinais que para a gente parecem sinais de depressão, a atitude mais adequada é procurar recursos. É procurar o médico, é procurar o psicólogo, para que ele, a tempo, seja o mais rapidamente possível diagnosticado, tratado. E os pais devem ter, os cuidadores, enfim, os responsáveis, devem ter consciência que um tratamento de depressão ele não é para ser abandonado quando os sintomas melhoram, mas sim quando o médico falar, agora pode parar. Não são tratamentos breves, são tratamentos geralmente longos, mas que precisam ser totalmente respeitados, com o acompanhamento minimamente do médico e do psicólogo. Vamos falar um pouquinho sobre a adolescência, né? Que é uma fase da vida que também requer um olhar especial, um cuidado especial. E, infelizmente, a depressão atinge adolescentes, né? Comenta isso pra gente, Tina. No adolescente, muitas vezes a pessoa fala assim, ter preguiça, ter corpo mole é muito típico do adolescente. Preste atenção, o adolescente que muda bruscamente de comportamento, a família deve prestar atenção. Às vezes você pode achar que o seu adolescente não dá trabalho porque ele fica em casa, no quarto, boa parte do tempo, ali com o seu celular, e muito cuidado com isso, né? O celular não é uma boa companhia sempre. A gente pode ter a impressão de que ali ele está seguro porque ele está dentro de casa, e ele pode estar num grupo terrível que infelizmente existe desde pouca idade até realmente adolescente, até muitas vezes jovem adulto, grupos de extermínio que estimulam aquilo que já é um possível sintoma de depressão, que é a ideação suicida, e isso pode ser estimulado, infelizmente, por grupos que cuidam disso. Então, acompanhe o seu adolescente. A melhor defesa que a gente pode ter para isso é estimular desde a infância o hábito de conversar, que em casa pode se falar de tudo. Em casa pode se falar de coisa errada que foi feita e nem por isso vai levar aquele castigo imenso, para que a pessoa se encoraje, que em casa se conversa de tudo. É confiável falar com a mãe, é confiável falar com o pai, com o avó, com quem é o seu responsável, o seu cuidador próximo. Infelizmente, depressão não escolhe idade, né? A terceira idade também é afetada pela depressão e, infelizmente, bastante mais vulnerável nessa fase de vida, porque a pessoa tem uma história maior.
E a depressão pode vir num efeito cumulativo de situações estressoras, em que esse efeito cumulativo pode funcionar como disparadores de sintomas de depressão. Então, bastante cuidado com o seu idoso, bastante respeito para com os seus sentimentos, bastante respeito para com a sua vontade de isolamento, dificuldade para alimentar-se. Ele pode sim estar fazendo sintomas depressivos e requer que se converse com o médico sobre isso. Depressão não é frescura e a gente precisa prestar muita atenção nos sinais, né, Tina? Então é preciso ter muita atenção com os sintomas da depressão. Uma pessoa em depressão requer realmente atenção, cuidado médico, cuidado psicológico e o familiar muitas vezes também. Eu já ouvi gente se referir à depressão como frescura, falta de Deus no coração. Não é essa história, né? Ainda existe, infelizmente, aquela incompreensão, muitas vezes, da própria cultura, e a pessoa diz, mas depressão é frescura, é falta de Deus no coração, e a gente sabe que a história não é bem assim. Não, a história não é bem assim. Ninguém pediu para ter sintomas de depressão. Não é simplesmente uma má vontade, uma pouca vontade de enfrentar a vida. Não. É uma doença que consome as forças, a energia das pessoas para enfrentar, a alegria de viver. E a pessoa sente um sintoma que é terrível, que é a desesperança e que traz a sensação de que não vai nunca ter luz no fim desse túnel. Então, é uma doença gravíssima que requer cuidados. Doutora, nos anos 90, a minha mãe, teve uma depressão fortíssima. E naquela época a gente não tinha muito conhecimento, muita informação sobre o assunto. Hoje a informação, graças a Deus, evoluiu bastante, né? Sim, a informação evoluiu. Algo muito importante quando um familiar está doente é que a família, quem convive, tenha orientação. Então, o profissional, o psicólogo, vai chamar sim a família, ou pelo menos, se não tiver um familiar que possa acompanhar a pessoa que está num quadro como esse, quem sabe um colega mais próximo do trabalho, mas alguém precisa sim de orientação, porque a família fica muito perdida. Se é uma mãe, os filhos, além de não saber o que fazer para ajudar, eles também têm medo deles também virem a desenvolver uma depressão. Então, a família precisa de orientação e o bom profissional convida familiares para ter essa instrução de como lidar com um familiar em episódio depressivo. Principalmente, orientá-lo para não dizer aquelas coisas costumeiras, levanta da cama, vamos, a vida é bela, não é isso. Pegue pela mão, ajude a levantar, se fique silenciosamente ao lado, faça a pessoa sentir que ela não está só, ajuda ela a ir ao médico, ajuda a controlar os medicamentos. É uma doença. Nesse momento a pessoa sim está precisando de ajuda. E a ajuda é muito bem-vinda. Existem várias maneiras de tratar a depressão, né? Existe sim diferentes tratamentos para a depressão. Então, o que ocorre organicamente é que o nível de neurotransmissores que levam as informações que recebemos do mundo, que recebemos do ambiente para o nosso cérebro e colabora para que a gente consiga emitir respostas ao ambiente. O número de neurotransmissores na fenda sináptica fica deficitário. Então, existe um déficit orgânico que precisa ser corrigido, restabelecido, e por isso tão importante que a pessoa em depressão vá sim ao médico, e o médico vai prescrever. E aí tem várias famílias diferentes de medicamento, por isso que o médico vai fazer uma série de perguntas e prescrever para essa pessoa e passar a orientação, e a pessoa precisa ter consciência que nenhum tratamento de depressão é breve. Então,
É preciso que a pessoa tenha essa consciência para que ela suporte bem o tratamento. E tenha consciência que existe, sim, muitos tratamentos diferentes para a depressão. Então, a pessoa não deve ficar comparando, procurando informações no Google. Leva a sua lista de perguntas. Pergunta para o médico, pergunta para o psicólogo. Ali você vai ter orientação segura. A depressão ainda atinge mais mulheres do que homens. Mas crianças, adolescentes, adultos, mulheres, homens, não há distinção. Todos podem sim ter episódios depressivos. E quando aconteceu um episódio e acontece um outro episódio, agora não é mais simplesmente um episódio, mas um transtorno depressivo recorrente. Requer um tratamento, requer cuidados. Tina, é verdade que os homens têm mais dificuldade em expor os sentimentos, em abrir o jogo, sabe? E assumir que não tá bem. Existe ainda esse tabu entre os homens de chegar e falar, olha, eu acho que eu tô com depressão. A nossa cultura ainda faz uma diferença muito importante em como o homem deve ser mais forte do que a mulher, no sentido em que ele não deve demonstrar quando ele não está bem. Quando a cultura fortalece esse tipo de comportamento, torna ainda mais difícil para a pessoa enfrentar os seus sintomas sem a condição de ter uma compreensão do ambiente maior sobre aquilo que está acontecendo com ele. Tina, a gente vive numa correria hoje em dia, né? É tudo muito corrido. E por conta dessa correria, muitas vezes a gente deixa de ter uma qualidade de vida ideal. E isso interfere, né? E qualidade de vida não está associado simplesmente à nossa saúde física, mas também ao bem-estar, também à nossa busca por ter relacionamentos saudáveis, por a nossa busca por uma alimentação de qualidade, por um trabalho que nos satisfaça e que traga retorno para a nossa vida e das pessoas que a gente ama, de um companheirismo, e enfim, tudo isso pode repercutir positivamente e podemos dizer sim que fazer isso é também prevenir contra crises de depressão. Então, a gente pode sim dizer que é claro que existe a depressão endógena e que ela é deflagrada independente do que esteja acontecendo na nossa vida e é de ordem orgânica, mas nós temos vários tipos de depressão e até mesmo esse tipo de depressão pode ser precipitado, crises, por conta de fatores que estão às nossas circunstâncias, os acontecimentos, mas principalmente o modo como nós lidamos com os acontecimentos. É importante também saber, né, Tina, que a depressão não se cura do dia para a noite, né? Quero deixar também explícito que quando a gente está fazendo um tratamento para a depressão, a gente precisa ter consciência, nós, e orientar os nossos queridos com quem esse tipo de doença estiver acontecendo, que o tratamento da depressão não é breve, não tenha pressa, tenha preocupação de fazer direitinho o seu tratamento. E não enganar-se, não iludir-se, que no momento em que você perceber melhora de sintomas, é a hora de parar com os medicamentos. Quem decide isso não é você que está com depressão, mas é o seu médico. Quem te ajuda a fazer uma boa aderência ao tratamento para que tenha uma resposta adequada é o psicólogo. E é ele que vai te ajudar a lidar com que fatores traumáticos você pode estar deflagrando crises e crises de depressão. E como cuidar para que não tenha mais deflagrado sintomas de depressão ou outros sintomas por conta de situações que você não tem culpa, mas que aconteceram na sua vida, mas que você tem responsabilidade de buscar recurso de um tratamento seguro
com profissionais. Muito obrigada.